Olá, crianças, bom dia! Vamos começar a nossa aula de religião de hoje, certo? E o tema da nossa aula é Os Filhos de Deus Perdoam. E a nossa aula está lá na lição de número 7 da nossa revista, na página 25, ok? Então, nós já sabemos que Jesus, ele nos ensinou uma oração, a oração do Pai Nosso, certo, crianças? E se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 6 e nos versículos de 9 a 13. Porém, nessa aula de hoje, nós daremos destaque ao versículo 12, tá? Que é uma das petições que contém a oração do Pai Nosso. E diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E olhem só, meus amores, nós aprenderemos hoje nesta lição que, assim como nós recebemos o perdão de Cristo pelos nossos pecados, nós também devemos perdoar os outros também, certo? Continuem assistindo ao vídeo até o final, tá bom? Para aprenderem muito mais. A primeira coisa que esta petição nos ensina é que todos nós somos pecadores, sem exceção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, é o que está escrito lá na Bíblia. Então todos nós somos pecadores e nós estamos em dívida. Só que esta dívida foi paga por Cristo na cruz, essa dívida foi cancelada. Então, pelo que Cristo fez por nós, nós não temos desculpas para não perdoar. Nós que ofendemos, nós que entristecemos o Senhor a todo instante, e mesmo assim Ele demonstrou misericórdia, Ele foi gracioso para conosco e enviou o seu único Filho para morrer por nós naquela cruz. Então nós não temos desculpa para não perdoar, porque Cristo cancelou a nossa dívida na cruz. Outro princípio importante que é bom a gente saber é a misericórdia de Deus. Então Deus se mostrou misericordioso conosco e nos enviou Cristo para morrer em nosso lugar. Então, se nós insistimos em não sermos misericordiosos com as outras pessoas, com as pessoas que nos ofendem, nós receberemos a justiça. Então, quem não se mostra misericordioso mas insiste em reivindicar o seu direito, ele vai receber a justiça. E a justiça de Deus para aqueles que não se arrependem, para aqueles que não são misericordiosos, é o inferno. Então, quem não se mostra misericordioso recebe a justiça de Deus. E a outra coisa importante que eu gostaria que vocês gravassem é que o perdão que vem do Senhor nos capacita a perdoar. Então, se o Senhor, que tem a sua santidade extremamente ofendida por nós a todo instante por causa dos nossos pecados, nos perdoou, enviou o seu único Filho para cancelar a nossa dívida, nós não temos desculpa para não perdoar. Muito pelo contrário. Pelo que Cristo fez por nós lá na cruz, nós também somos capazes e devemos perdoar uns aos outros. Bom, quando nós cometemos algum pecado, a primeira coisa que nós temos que fazer é confessá-lo a Deus. O salmista Davi, em um de seus salmos, ele fala que quando ele não confessou o seu pecado, manteve oculto, escondido, ele perdeu o seu vigor, perdeu as forças, ficou fraco. Então, quando ele confessou o seu pecado, Deus o restaurou. Lá em 1 João 1,9, fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificarmos de toda injustiça. Então, quando nós cometemos algum pecado, nós devemos pedir perdão a Deus, e Deus ele vai nos perdoar.
Se nós nos mostrarmos arrependidos, Ele irá nos perdoar e Ele não vai se lembrar dos nossos pecados. Imagine se Deus lembrasse de todos os nossos pecados, Ele nos perdoasse e depois ficasse lembrando, jogando na nossa cara tudo aquilo que nós fizemos que ofendeu a sua santidade. Isso acontece muito com a gente, né? Algumas pessoas nos ofendem, a gente perdoa, mas depois a gente fica relembrando, a gente fica jogando na cara das pessoas que ela cometeu esse tal erro contra nós. Mas Deus não é assim. Os nossos pecados, quando perdoados, eles são esquecidos e a Bíblia nos garante que Deus nunca mais se lembra dos nossos pecados. Outro ponto importante é que quando nós pecamos, nós temos uma dívida com Deus. E essa dívida nós não poderíamos pagar nem com a nossa própria vida. Por isso, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós naquela cruz, para que a nossa dívida fosse cancelada, para que a nossa dívida fosse paga. E Deus enviou o seu Filho Jesus por sua graça. Então, o preço pago ali na cruz custou muito caro para Deus, porque Ele enviou o seu único Filho, mas para nós é de graça. E a graça é o único meio capaz de pagar a nossa dívida. Foi pela misericórdia e pela graça de Deus que a nossa dívida foi cancelada. E não existe nenhum outro meio para que essa dívida seja cancelada sem ser a misericórdia e a graça de Deus. Bom, lá no texto de Mateus 18, de 23 a 35, Jesus nos conta a parábola do credor incompassivo. Este homem, ele devia cerca de 300 mil quilos de prata para o rei. E o rei um dia resolveu cobrar essa dívida. E aí ele se desesperou, ele pediu para que o rei tivesse misericórdia dele, que o rei fosse gracioso com ele, porque o rei inicialmente tinha dito que ele vendesse como escravos a sua mulher, os seus filhos, e que vendesse tudo que possuía e pagasse a dívida. Então ele implorou ao rei misericórdia, implorou ao rei graça. E o rei teve pena dele, teve compaixão dele e perdoou toda a sua dívida. E quando ele teve a sua dívida perdoada, ele foi embora e no meio do caminho ele encontrou um colega de trabalho dele, que devia muito pouco a ele, devia 100 denários, que era um valor irrisório em meio aos 300 mil quilos de prata que ele devia para o rei. Então ele pegou esse colega de trabalho, ele exigiu o pagamento imediato, ele agrediu, né? Porque lá na Bíblia fala que ele pega pelo pescoço, sacode, e ele manda colocar o seu colega de trabalho na cadeia. Então, ele pediu misericórdia, pediu graça ao rei, o rei o perdoou, mas na hora dele praticar o perdão, na hora dele fazer o mesmo, ele foi incompreensível, ele não demonstrou misericórdia, ele não perdoou o seu colega de trabalho. Então, nós temos a mania de achar que tudo que as pessoas fazem para nós é uma grande ofensa e que não tem perdão, mas nós ofendemos a Deus a todo instante com coisas muito maiores, com coisas que entristecem o Espírito de Deus, e a gente acha que tudo que é feito contra nós é muito importante, é ofensivo, e a gente pede perdão a Deus, mas quando chega a nossa vez de perdoar, nós nos mostramos como esse credor aqui. Nós somos incompreensíveis, nós não compreendemos a falta dos outros e nós não perdoamos. Então essa parábola quer nos mostrar o quê? Que nós nascemos pecadores, mas nós não precisamos morrer pecadores, porque Jesus Cristo pagou a nossa dívida. Ele pagou morrendo em nosso lugar, e que se nós, que ofendemos a Deus a todo instante, fomos perdoados, em forma de gratidão também nós devemos perdoar as outras pessoas. Nós devemos perdoar aquelas pessoas também que nos ofendem, né? Então, é isso que a parábola quer dizer. E quando nós perdoamos, nós estamos dizendo para Deus que estamos felizes por Ele nos abençoar com seu perdão
e que, para mostrar a nossa gratidão em relação a isso, nós também somos capazes de perdoar outras pessoas que nos ofendem. Então, para concluir, eu gostaria que você guardasse que todos nós somos pecadores. Nós tínhamos uma dívida com Deus que era impagável, nós não poderíamos pagar nem mesmo com a nossa própria vida. Mas Deus se mostrou misericordioso, Ele foi gracioso para conosco e nos enviou o seu Filho Jesus para que a nossa dívida fosse cancelada. E isso nos possibilita também a perdoar as outras pessoas. Então nós devemos perdoar as outras pessoas em gratidão a Deus por Ele nos ter perdoado também das nossas inúmeras dívidas. Então, toda vez que você cometer algum pecado contra Deus, confesse o seu pecado, porque Ele é fiel, Ele é justo e Ele irá perdoar o seu pecado. E se mostre realmente arrependido. Não peça perdão apenas da boca para fora, não se mostre obstinado em pecar, mas se mostre com o coração quebrantado, com o coração arrependido diante de Deus, que Ele irá perdoar os seus pecados.